Sou José Anastácio. Boa tarde. Quero iniciar aqui as oitivas, deixando algo bem claro aqui, que não se trata de nada pessoal contra ninguém, ou contra nenhuma entidade, ou contra algum órgão público, ou CPF. Nada. A gente quer esclarecer os fatos. Então, acredito que vai ser bem tranquilo e espero tudo que for dito aqui foi em cima da verdade. Sou José Anastácio, eu queria aqui iniciar algumas perguntas que eu fiz aqui. São algumas perguntas bem importantes para o desdobramento, para o andamento aí da CPI. Você trabalha há quanto tempo na vigilância sanitária? 15 anos. 15 anos. Você já participou de algum processo desse, igual você está passando agora? Alguma CPI? Já vim aqui uma vez na CPI. Quando? Não lembro o ano, deve ter uns 4, 5 anos. Não... Seu nome foi arrolado também? Sim. Beleza. Conhece a doutora Lorena Marcondes? Pessoalmente não. Nunca viu? Pessoalmente não, eu conheci ela como técnico, que eu fui ao consultório dela fazer uma inspeção técnica de rotina. Agora, pessoalmente, eu não a conheço, senhor. Você esteve lá quantas vezes? Quantas vezes? Devo ter tido lá umas 4 vezes, se não me engano. 4 vezes? Só uma coisa, os senhores estudaram o processo técnico? Porque... Não, aqui é só... eu faço a pergunta. Você só responde, por favor. Mas deixa só não, no final eu deixo. Deixa eu continuar aqui com as minhas perguntas. Houve algum contato da biomédica com você nesse período que aconteceu antes dessa reunião de hoje? Nossas ações são eminentemente técnicas. Como eu disse, eu não tenho nenhum contato com essa profissional fora da minha ação técnica. Então você está dizendo então que o único contato que você teve com ela foi entre as 4 vezes que você teve lá, é isso? Não sei se foi 4 ou 3, está no processo, mas foi basicamente isso, inspeção de rotina e o dia que nós somos chamados e fizemos a interdição. Entendi. No dia que você esteve lá, numa dessas 3, 4 ou 5 vezes que você conversou com ela, profissionalmente, acredito eu, qual foi o diálogo? O que foi a conversa? Você se recorda? Como assim? Qual foi a conversa? O que você conversou com ela? Como é que está? O que você chegou, entrou mudo, saiu calado? Teve algum tipo de conversa? O que houve nessa conversa? O senhor diz durante essas 3 ou 4 vezes que você teve lá na clínica? A inspeção sanitária é um processo técnico em que a gente verifica caso o profissional ele esteja no local, o assunto se restringe às atividades profissionais. Com essa profissional, às vezes que eu tive lá, ela não estava sempre lá, tinha uma secretária. Qual que é o nome da secretária? Não lembro. Uma secretária? 2? Uma? Tinha uma. Uma e tinha outro, o rapaz também, que eu não lembro o nome. Porque eu não há uma proximidade nesse ponto de saber o nome das 2 pessoas, enfim. E aí o que eu me recordo de ter conversado com ela, quais os procedimentos que ela fazia lá e pedia a documentação quanto à regularização, nada mais. Ela te apresentava a documentação? Não, isso havia protocolo. A gente faz uma notificação e o cidadão ele apresenta isso via protocolo. Entendi. Você acha que houve algum erro da vigilância sanitária nesse caso específico? Você, como profissional? O senhor diz erro em qual aspecto? Técnico? Processual? Administrativo? Sim, em todos. Não houve nenhuma falha técnica, do ponto de vista técnico, nem quanto aos ritos processuais, nem quanto aos ritos administrativos, nem quanto ao estudo técnico do caso. Então, tinha uma recomendação do Ministério Público. O Ministério Público fez uma recomendação à vigilância sanitária, falando que lá não estava apto a poder funcionar, falando a grosso modo.
Vocês têm o costume, vocês fiscais, têm costume de não dar ouvidos ao Ministério Público, embora tenha uma recomendação? Não, senhor. O que chegou lá, o Ministério Público que chegou, foram 2 recomendações, inclusive anexas ao processo, questionando sobre o alvará vencido, e a derradeira estava fazendo uma recomendação para gerenciamento do risco, para fazer uma ação mais incisiva contra o gerenciamento do risco. E o que houve? Quando isso chegou lá, o estabelecimento estava dentro de um prazo recursal, que tinha sido feito um auto de infração, e esse documento já era um prazo recursal, e o estabelecimento estava dentro desse prazo, então foi solicitada uma dilação ao MP para ser... Foi solicitado por quem? Pela coordenação, que faz as... Nós, enquanto técnicos, nós não respondemos ao MP. Então, a coordenação, após essa análise do processo, como estava dentro desse prazo recursal, fez essa solicitação da dilação desse prazo, parece que por 30 dias, para ser respondido ao MP. Tá, só uma coisa que não ficou claro. Parece que teve um pedido de dilação de prazo para ela poder regulamentar a situação, é isso? Não, para ser feita resposta à recomendação feita. Tá, esse pedido foi feito por quem? Como eu disse, ó, quem faz o fiscal MP é a coordenação. Entendi. Então você, aqui eu te perguntei, volto a te perguntar, você não tem amizade nenhuma com a doutora Lorena Marcondes? Não. Só profissional dentro dessas 3, 4 ou 5 vezes que você teve lá? Sim. Uma pergunta, o alvará dela estava vencido? Sim. Vencido? Sim. Você chegou a ver e viu que estava vencido? Sim. Se estava vencido, então por que você continuou deixando ela trabalhar ou teve algum tipo de notificação por escrito? Porque não você foi lá, o alvará estava vencido. Não, mas não existe uma prática de o alvará vencido levar a uma interdição. Isso não é prática da Visa. Então, mas tem uma notificação por escrito? Olha, você precisa regulamentar, está vencido. Então, a gente fez uma inspeção onde foi solicitada a documentação para renovação. É isso. Ela deu entrada na renovação? Sim. Ela te mostrou esse protocolo? Não, esse protocolo chega chega na secretaria via protocolo. Isso é entregue aos fiscais. Ela não me mostrou nada. Mas aí você foi lá, viu que o alvará estava vencido. Ela não te mostrou nada, você pegou e foi embora. Como assim? Te perguntei se o alvará estava vencido. Sim. Você falou que estava. Sim. Perguntei se ela te mostrou algum comprovante que ela está dando andamento para resolver o problema do alvará vencido. Não, mas você falou que o processo não é assim. O processo venceu. Eu fui lá, a gente fez uma inspeção, e isso a gente gera um relatório, onde é solicitada a documentação, foi solicitada documentação para renovação. Essa é a prática. Entendi. Você conhece alguém que já foi cliente da biomédica, Lorena Marcondes? Não. Alguém? Não. Não? Tá. Vocês têm um costume, de costume, da vigilância, por exemplo, acompanhar as redes sociais de, por exemplo, um estabelecimento específico onde vocês estão ali para poder fazer um trabalho de vigilância? Senhor, a vigilância, a Visa, não é um órgão investigativo. Eu vejo que se algum agente técnico ficar vigiando rede social, fere, por si só, o princípio da impessoalidade. Então, não tem sentido um órgão técnico
não é investigativo vigiar redes sociais de ninguém. No meu caso, particularmente, eu nunca vi. Porque não é a minha função, e caso eu fizesse, eu poderia ferir o princípio da impessoalidade. As denúncias durante a pandemia ela era feita muito através de rede social, inclusive o WhatsApp da prefeitura, da vigilância e tudo. Através de rede social, por fotos. Senhor, eu volto a dizer, eu como técnico não sei agora, caso, se a denúncia for repassada pela gestão, eu verifico. Agora, como técnico, eu não vejo, não sei, agora, eu não sei a pandemia, qual foi o mecanismo institucional que a gestão instituiu para averiguar. Também isso que era uma calamidade pública, eu não sei dizer para o senhor, mas no nosso cotidiano, não existe nenhuma investigação, dado que a Anvisa não é um órgão investigativo. Você, José Anastácio, nunca fez nenhum tipo de procedimento com ela? Você? Eu? Não, senhor. Não. Você já recomendou ou tem conhecimento de alguém que elogiou de alguma forma o trabalho da biomédica Lorena Marcondes? Não. Você já prestou algum tipo de homenagem ou conhecimento que alguém ou sabe de alguém que já prestou o tipo de homenagem à doutora Lorena Marcondes? Não. Você já frequentou algum tipo de festa, eventos com a doutora Lorena Marcondes? Eu? É. Não. Você sabe me informar se a doutora Lorena Marcondes tem algum tipo de amizade com o prefeito municipal, ou seu irmão deputado, ou até mesmo seu irmão senador? Não. Sabe me informar se a vigilância sanitária tinha conhecimento que o alvará sanitário da clínica havia expirado desde 5 de outubro de 2022? Se havia, o senhor disse se havia o expirado. Conhecimento por parte, como assim? Se você sabe me informar, se você tinha conhecimento que o alvará sanitário da clínica havia expirado, ou seja, não tinha validade, desde 5 de outubro de 2022, quando você foi lá pela última vez. Você tinha esse conhecimento? Senhor, Antes de ir. Não, sim, porque o processo, o vará, ele anexa a outro processo. Sim, mas isso é a nossa rotina. É de rotina, então, da vigilância, por exemplo. Chegou, o alvará está vencido, você só fala, se o alvará está vencido, você já providenciou algum ato de regulamentação, se ela não tiver apresentado, você pega e vai embora, é assim? Não, senhor, depende do risco. Isso depende do risco. Porque se o estabelecimento, ele é um estabelecimento que necessita uma vigilância maior, é dado uma atenção maior. Agora, no caso, desse caso, como é uma clínica de estética, a documentação dela, que é uma clínica de estética, e nunca houve denúncia que ensejasse uma vigilância maior nesse caso. Pelo menos a vigilância, não houve nenhuma denúncia que ela estivesse fazendo procedimentos fora do que é regulamentado pelo conselho profissional dela. Então, a gente fez a inspeção de rotina, como é feito. Entendi. No município todo. Você falou que teve 3, 4 ou 5 vezes, não lembra, né? Que você teve lá. Todas as vezes que você foi você e mais um, você sozinho, você e mais gente. E quem são essas pessoas? Foi eu e mais um, que era a minha dupla, que fez na época. Quem? A minha dupla, o Ricardo. A gente esteve lá e depois, no dia que estava lá a Polícia Civil, fomos 5. 5? Você pode me falar o nome dos 5? Foi eu, Janice, Michele, Zé Carlos e Juliana. Michele, Zé Carlos e Juliana. Se não me engano, sim. Juliana.
Quantas notificações do Ministério Público foram enviadas à Vigilância Sanitária questionando a autorização da clínica de se manter funcionando? Foi só essa? Teve mais? Você tinha conhecimento dessa? Eu vi duas. É de rotina de vocês chegar para a diretoria, que no caso hoje a Érica é a diretora, e falar, olha, nós temos uma notificação do Ministério Público, talvez não seria melhor a gente tomar uma atitude aí de intervir, de fechar, até mesmo para poder regulamentar e regularizar a questão do alvará? Essas notificações, pelo que eu sei, elas chegam via gestão, não sei se é pelo gabinete, enfim. Antes passa pela gestão e a gestão nos repassa. Entendeu? Entendi. Porque eu falo isso. Cara, esse caso, assim que eu vi, eu levei para a coordenação para ver o que eu falo isso porque o ano passado a gente tentou regularizar a situação da Cartizan. A Érica lembra bem disso, lá dentro do Hospital São João de Deus. E por causa de uma porta de banheiro, ele ficou sem trabalhar por muito tempo, porque não tinha o alvará para poder funcionar, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não pode funcionar para não pode. E ela, embora tenha um histórico já, notificações do Ministério Público, continuou trabalhando. E aí eu quero perguntar se vocês se comunicavam com isso, falando, olha, ela não tem como, a gente precisa fazer alguma coisa. A Érica chegou, a diretora chegou a falar alguma coisa com você chegou, não? Da documentação apresentada quanto a esse estabelecimento era um consultório de estética, KNAI, atividade estética. E não chegou nenhuma denúncia na Visa que eu me lembre de que lá estava fazendo procedimentos fora da alçada profissional. Até que se chegasse algo assim, tinha que ser comunicado ao conselho dela. Então, o que se passava lá não era conhecimento nosso, não houve denúncia de procedimentos que houvesse corte ou que perfurasse corpo, entendeu? Era um estabelecimento de biomédico esteta, que faz botox, que faz procedimentos, inclusive documentação nossa é muito claro, tanto 2021 quanto 2022, o documento nosso, relatório nosso, muito claro, que lá habilitado a fazer procedimentos minimamente invasivos, nada de cirurgia, etc. Que ações da alçada do conselho que autoriza o profissional. Então, esse estabelecimento, houve essas recomendações do MP, que o estabelecimento estava no prazo de acompanhamento recursal próprio do rito administrativo. Entendi. Entendeu? Então, eu entendo que o MP foi respondido a tempo e a contento, né? E aí foi solicitado, eu me lembro, uma última dilação, onde ia ser feita uma ação mais incisiva com o conselho dela, enfim, outros órgãos, porque o exercício profissional não é competência nossa. Eu vi uma fala da gestão, e aí pelo advogado, onde ele fala que ali o prefeito não tem nada a ver com isso, ele não tem nada a ver com isso, que está apurando, que entende que o erro foi da vigilância. Diferente daquilo que você falou aí, que você acha que não teve um erro da vigilância. Por que você acha que a gestão falou isso, que houve um erro da vigilância? Senhor, é o seguinte, embora eu faça parte do executivo, eu não tenho nenhuma ligação com o chefe do executivo, porque eu nem sei, para falar a verdade, qual partido ele é, qual que o senhor é, enfim, eu não tenho nenhuma comunicação. A única gestão que esses somos todos, para falar a verdade, senhor, a única gestão que eu converso é a minha diretoria imediata. Agora, eu não posso responder por algo que o chefe do executivo disse ou não disse, que eu sei que está sendo feito uma sindicância, hoje preciso dos meus depoimentos,
E do ponto de vista técnico, eu sei e afirmo da lisura do processo que eu executei. Entendi. Então, assim, a documentação é muito clara, os prazos claros, e está tudo escrito. Se os senhores, por causa disso, eu não sei se os senhores têm cópia do processo, os senhores vão ver que os ritos processuais estão nos ritos. Então, você sabe informar o porquê e quais os motivos a vigilância sanitária não acolheu a recomendação do Ministério Público? não, eu sou o que está falando que não acolheu. O que eu disse é que o estabelecimento estava dentro dos prazos recursais e o MP, a documentação foi quanto a avaliar de modo macro, de modo genérico, esse estabelecimento quanto ao gerenciamento do risco. Agora, nós, da Visa, não houve denúncia de que lá estava fazendo procedimentos que pudesse ter pelo que eu li, da inquérito, o corpo tinha 2 perfurações. Então, essa profissional, ao que eu compreendi, ela fez um procedimento de natureza médica. E não houve nenhuma denúncia, nada, que, para nós, disso, que ela fazia esses procedimentos. Então, o MP não foi ignorado, até porque nenhuma gestão faz isso. Então, foi respondido, a meu ver, adequadamente, respeitando os prazos recursais do estabelecimento. Entendi. Você ou alguém da vigilância sanitária tinha ciência dos procedimentos que se era feito lá dentro da clínica? Como eu disse para o senhor, a inspeção, uma das documentações, a gente pede que o profissional ele declare quais são os procedimentos executados lá. E ela declarou os procedimentos que biomédico faz. Biomédico, ela é especialista, que biomédico faz. Então não tinha conhecimento. Vou dizer, não houve denúncia. Eu conheço a vigilância, inclusive minha esposa trabalhou lá, você sabe disso. Então eu sei o tanto que vocês são competentes e são extremamente profissionais, né? Vocês chegam no estabelecimento onde tem já várias denúncias, que é o caso dela, o alvará vencido e uma recomendação do Ministério Público. Se vocês for lá na minha loja, vocês fecham ela. Eu sei que vocês fecham. Conheço o trabalho de vocês. O porquê que vocês não fizeram o mesmo lá no consultório da doutora Lorena Marcondes com esse monte de coisa que eu acabei de falar aqui agora? Uma que não tinha várias denúncias. Tinha uma denúncia da ouvidoria tinha, inclusive uma do Ministério Público. Não, o Ministério Público não faz denúncia. Houve denúncia um questionamento e depois uma recomendação. Então não houve nada. Então eu volto a dizer, lá era um estabelecimento de estética, tá, que não é considerado um risco alto em termos de uma vigilância intensiva, porque são procedimentos minimamente invasivos em tese. E nas inspeções que eu fui, ao verificar o espaço, não havia motivo para uma interdição, porque a gente não achou nada. Não foi indício. Inclusive, é emblemático isso, um fato, um detalhe quanto à documentação. Entre a documentação que a gente pediu em dezembro, a gente pediu a saúde ocupacional dela e dos funcionários dela. Ela apresentou o ASA, a saúde ocupacional dela, e de uma secretária. E no dia tinha lá uma profissional da enfermagem. Então, e se ela, por exemplo, se ela tivesse mandado essa documentação da enfermeira, por exemplo, já tinha gerado uma desconfiança, entendeu? Não tinha fatos. A sala, porque a hora que o senhor chega, eu não sei se o senhor já viu um consultório de biomédico, é mais simples que um consultório odontológico. É uma cadeira onde são feitos procedimentos mínimos, entendeu? Então, assim, na inspeção de rotina, não houveram fatos, diferente do dia lá.
no dia houverem outras coisas, outros indícios, enfim. Então, não teve denúncias em série. Não houve isso. Entendeu? Entendi. Até que se houvesse denúncia, se tivesse ouvido denúncias de cirurgia ou procedimentos, isso envolveria outros órgãos, igual o conselho dela. Aí eu estou perguntando para você agora o seguinte, alguém da gestão, algum político, alguém já pediu para você, não só nesse caso, mas aqui, pega leve, dá mais uma chance, espera que nós estamos resolvendo, não fecha não interdita não. Já teve algum pedido? A mim não, nunca. Nesses anos todos, nenhuma gestão fez isso comigo. Você sabe informar os motivos por quais a vigilância sanitária foi conivente com o funcionamento da clínica biomédica Lorena até o acontecido? Porque foi conivente, porque não tomou providência que deveria tomar, a gente entende que foi conivente. O senhor queria que ele tomasse qual providência? Como eu disse, o estabelecimento de estética, onde o estabelecimento declarou que fazia procedimentos minimamente invasivos, que é o que o biomédico faz. Então, e o estabelecimento foi notificado, estava dentro dos prazos recursais. Eu não vejo conveniência nenhuma nisso, eu vejo respeito aos prazos que o estabelecimento tem, e não houve fato que ensejasse uma ação que é discricionária do fiscal de fazer uma interdição, porque o simples fato do estabelecimento estar com o alvará vencido e em processo de renovação, se não houver uma situação de risco sumário, não é feita uma interdição. Não é essa a prática, pelo que eu sei. Entendeu? Agora, eu não vejo conivência, eu vejo, pelo contrário, eu vejo uma inspeção séria que foi solicitado e o estabelecimento utilizou seus prazos recursais, como todo mundo faz. Eu não vejo conivência com o funcionamento. Porque se houvesse, eu vou citar para um exemplo, se a documentação dela, ela tivesse feito uma solicitação para centro cirúrgico ambulatorial, por exemplo, tinha sido indeferido. Você entendeu? A atividade dela, o KNAI dela é estética. Então, você está falando comigo que é prática, por exemplo, da vigilância sanitária, o estabelecimento que mexer com saúde, que é isso que faz, é saúde, embora seja procedimentos invasivos, mas ela estava fazendo procedimento invasivo. E você está falando que mesmo se não tem alvará ou não tem documentação, não é prática da vigilância tomar atitude, deixar com que eles tenham um tempo para poder resolver a situação. É uma coisa, não. Eu disse que não é a prática fazer interdição sumária devido a ter o alvará vencido. Agora, a atitude depende do nível de risco, que é mensurado em inspeções individuais e consecutivas. É isso que eu disse. Você sabe me informar se alguém determinou ou recomendou a vigilância sanitária para se omitir ou fazer vista grossa enquanto o funcionamento da clínica? Te perguntei se tinha alguma interferência política. Agora eu estou falando de alguém. Não precisa de ser político. Pode ser alguém. Te pediu para fazer alguma coisa? Nunca. Não. A inspeção lá foram como são feitas centenas todo dia, rotina. Você sofreu alguma espécie de recomendação, pressão, constrangimento ou ameaça para deixar de agir ou fazer ou responder por algo? Não. A gente sempre... Minha experiência fiscal, eu atuo de acordo com a minha consciência. Nunca ouvi nada disso. Tipo de pressão. Senhor presidente, eu me sinto contemplado aqui nessa pergunta. Palavra, vereador Demir. Vereador, só um pouquinho. Só para tentar enriquecer,
Eu estou gostando do depoimento do senhor, muito equilibrado, muito técnico, mas só para não perder o contexto. O senhor usou a palavra 6 vezes prática. 6 vezes a palavra prática. Eu quero perguntar ao senhor, como um servidor público tem poder de polícia. Entre a prática e a lei, o senhor fica com o quê? Prática e a lei? É. Como eu fico? É. Não. O senhor como fiscal? Sim. O senhor usou a palavra prática 6 vezes aqui. Está sendo gravado. Eu quero perguntar ao senhor, entre a prática e a lei, a consciência do senhor, como uma autoridade sanitária que tem poder de polícia, qual que seria o comportamento do senhor? A lei. A lei. A Sim. lei. E só para finalizar, o senhor conhece muito bem a lei complementar número 30? Conheço 5 partes. Em partes? Partes. Não é um manual diário do senhor, não? Não, sim, mas é que é uma lei que tem mais de 200 artigos, senhor. Isso é uma lei extensa, isso. o senhor não tem como saber de uma lei dessa complexidade de memória. Direito civil fala que ninguém se escuse de conhecer a lei. Sim. Não é verdade? Mas só perguntar uma coisa, senhor, aqui, mas então o senhor acha que o depoimento que o senhor presta agora, os artigos 10, 22, 32, 37, 39 e 40, mediante o depoimento do senhor vereador Flávio, a lei complementar número 30, ela não foi agredida hora nenhuma? Senhor, como eu vou dizer para o senhor trazendo a lei que é o estatuto, não é isso? Não. É a lei que o senhor está falando, é a lei complementar, não é isso? Não, a lei complementar número 30. Ah, o senhor está falando do Código de Saúde? É, o Código de Saúde do município. Ah, eu entendi a hora que o senhor disse, eu pensei na... É lei demais, né? Cara, resolução. Tranquilo. Senhor, esses códigos que o senhor disse, eu não sei de cabeça o que eles dizem, se o senhor puder dizer, porque eu não lembro, senhor. É impossível a gente lembrar cabeça, memória, artigos de uma lei, né, extensa. Muito obrigado. Agora, quando é feita, toda ação fiscal, a gente embasa na lei, tem o documento, que a gente embasa a ação na respectiva lei. Não, eu perguntei porque o senhor falou várias vezes, né? É porque ela prática, é porque não tem prática. A Anvisa, o senhor usou, dentro do contexto, a palavra muitas vezes prática, 6 vezes. Mas é só para assim, para a gente tentar enxergar o quadro melhor. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Deber. Boa tarde, José Anastácio. Boa tarde. Boa tarde, pessoas que estão em casa, pessoal que está no plenário, participando hoje dessa nossa oitiva. José Anastácio, às vezes eu vou ter alguma pergunta aqui, que às vezes eu vou repetir alguma pergunta do Flávio, que às vezes eu não entendi, ou às vezes eu gostaria que você reafirmasse para mim, por favor. Sim, senhor. Primeira pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: qual é o procedimento padrão da vigilância sanitária em relação à verificação de alvará sanitário nas clínicas de estéticas? Esse procedimento foi seguido no caso específico da clínica estética em questão? Senhor, eu não sei se existe algum protocolo específico quanto à estética, isso eu tenho que ver com a gestão, porque isso não é da minha alçada agora. No caso dessa clínica, foi feita inspeção de rotina, como é feito. O que é o procedimento de rotina? Senhor, o estabelecimento faz protocolo de que o alvará vence, certo? O estabelecimento faz o protocolo via prefeitura, CAC, certo? Isso chega na Secretaria de Saúde, ok? Isso é repassado ao corpo técnico, então é procedida as inspeções. E quando a denúncia, mesma coisa, é repassado
e a equipe técnica, os fiscais fazem essa inspeção. Cara, e assim é a rotina. Fora demandas várias, porque chega denúncia, fatos, necessidades, então é isso. Tem uma rotina. Cada fiscal tem a sua área onde é procedida as inspeções. Cara, isso é a rotina. O chefe imediato do senhor, quem que é? Tatiane. Como a vigilância sanitária acompanha o cumprimento das normas de higiene e segurança nas clínicas de estética? Existe uma RDC Anvisa, isso aí depende, porque esse CNAE, a estética é um código de CNAE. Tudo na área de saúde hoje em dia é código de CNAE. Desde 2017 teve uma RDC Anvisa que fez essa vinculação entre atividade econômica com o SNVC, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a atividade de estética engloba, pela resolução 7426, tanta atividade, salão de beleza, cabeleireiro, etc., que é uma resolução específica, quanto quando é privativo da área de saúde, profissional da área de saúde. Então, tem uma resolução que é de estabelecimentos de saúde. Nesse caso, é utilizado mais a RDC 63 de 2011 Anvisa, fora o Código de Estado, de Saúde, enfim. Sabe, assim. Então, quando o estabelecimento ele precisa definir se a estética vai ser ou não invasiva e se tem ou não o profissional de terceiro grau, da área de saúde. Em relação aos alvarás, a clínica da doutora Lorena Marcondes possuía alvará sanitário, mas ele estava vencido ou ela não possuía alvará? Vencido. Ela não possuía, ela possuía o alvará sanitário vencido, não é o alvará de localização, não? Não, o alvará de localização, ele faz parte do processo. Agora, o alvará sanitário dela estava vencido. Vencido. Ela tinha alvará. Ela teve alvará, se não me engano, venceu no mês 10 e nós fomos lá no mês 12. Eu gostaria que o senhor falasse para mim, para nós aqui em questão, quais foram os procedimentos da vigilância sanitária em relação à clínica da doutora Lorena após o dia 22 de outubro de 2022, quando o MP oficiou a vigilância sanitária sobre as irregularidades do alvará sanitário da clínica. Eu fiz uma inspeção de rotina. E na inspeção não foi verificado nenhuma irregularidade que ensejasse de ter alguma ação, uma interdição. Porque, eu vou dizer, a gente trabalha como? A Anvisa não é um órgão investigativo. A gente chega no local, se eu não ver nada de risco, eu não tenho como fazer nada. Então, nas inspeções que a gente fez, que eu fui lá umas 4, 5 vezes, não tinha nada que sejasse uma situação de risco. Diferente do dia onde estivemos lá com a polícia, que aí sim nós vimos várias coisas lá e tudo. Mas na inspeção que eu fui, nas vezes que eu fui, não houve nada. Inclusive, lá ficava muito... Eu tive lá, acho, 2 vezes, e a porta fechada. Então, e a gente chama, não abriu, enfim, entendeu? Senhor Zé Anastácio, o senhor não acha estranho, pelo menos estranho, o senhor ter uma denúncia do MP que ela estava fazendo procedimento evasivo, que ela estava utilizando materiais evasivos, aí o senhor chega lá e não tem nada? Está tudo ok, está tudo de acordo com o alvará, está tudo de acordo com os procedimentos? Não, senhor, é que é o seguinte, essa palavra evasivo, ela é um conceito maior, porque ela é profissional, biomédica, e ela pode fazer
é um procedimento tipo por uma injeção intramuscular. Isso é um procedimento invasivo, do ponto de vista técnico. Tá? Então, o que eu li das recomendações do MP quanto a gerenciamento do risco. Se eu chego lá, senhor, eu sou fiscal sanitário, eu não sou investigador. Se eu chego lá, como eu estive lá várias vezes, e não detectei nada, eu não tenho que achar nada, eu tenho que ver o que eu vi na hora. Se eu não vi nada, agora, se houvesse denúncias em série, consecutivas disso, às vezes a coordenação ela desejaria uma ação maior, mas isso não houve. A gente, nas vezes que nós estivemos lá, não houve nenhuma situação de risco que ao menos rejasse essa discussão. Mas o MP não tinha, em outubro de 2022, já não tinha falado que ela estava cometendo, fazendo procedimento invasivo? Inclusive até tem um procedimento que está lá no PROCON, que o rapaz, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, Eduardo, já entrou na justiça, teve a boca toda necrosada, e que... Senhor, que eu me lembro de recomendação, eu não estou com o processo aqui, mas que eu me lembre de recomendação do MP, em outubro, eu não sei se a cara sabe, Érica, se houve, eu não lembro, se em outubro houve essa recomendação. O que eu me recordo, é de uma recomendação, se não me engano, janeiro, se não me engano, e abril, né, outubro, eu sei de uma denúncia que era da ouvidoria do Estado sobre esse caso. Parece um rapaz, denúncia falava que ela usava carimbo médico, que não usava medicamento Anvisa e tudo, e a gente foi lá verificar essa denúncia também, na época. Agora, o senhor perguntou se eu acho estranho isso, é isso que o senhor disse? Sim, é porque a menina faleceu através pela necrópsia, foi feito em decorrência de procedimentos evasivos, e pelo que o senhor tem contado para nós, eu não sei se eu entendi muito bem o que o senhor me falou, e toda vez que o senhor ia lá, estava tudo ok, estava tudo de acordo, não tinha materiais que levasse a se entender que ali se praticava, se praticava procedimentos evasivos. Que eu falo dizer, o procedimento invasivo, quando o senhor vai em uma unidade básica de saúde, por exemplo, e o senhor toma uma vacina, isso é um procedimento invasivo. Tá? Agora, o que eu disse foi que nas inspeções de rotina não houve indício quanto procedimentos cirúrgicos. Entendeu? Entendi. Que assim, a gente pode considerar assim, procedimento de um alto nível de invasividade, entendeu? Que é feito em outro tipo de local. Mesmo tendo sido oferecidos pelo MP, a Vigilância Sanitária deu ainda 30 dias para a clínica regularizar o alvará. Esses prazos são dentro da legislação, são praxe, mesmo o MP tendo cobrado respostas sobre a regularidade do alvará? Senhor, eu acredito que sim. Agora, quanto a se os prazos foram todos de acordo com a legislação, eu acredito que sim, porque o próprio documento nosso, a intimação, a infração, ela já fala desses prazos. Entendeu? E a gente deu prazo, a gente fez um documento, relatório, e a gente geralmente, quando não há situações de risco, quando a gente, no momento, não verificamos situações de risco, a gente geralmente dá um prazo de 30 dias, onde o estabelecimento apresenta
essa resposta, esse prazo ele pode ser prorrogável. Esse é o rito administrativo. Quando a gente faz uma infração, o prazo é de 20 dias, enfim, tem vários prazos que já são estabelecidos. O que é um procedimento de risco? De risco? Procedimento de risco é aquele que pode potencialmente levar a um dano maior ou a um evento adverso grave. Que são vários níveis disso. Então, a clínica da doutora Lorena já havia alguns boletins de ocorrência por outros procedimentos evasivos. Ela já havia cometido o que a vigilância sanitária o que a vigilância sanitária já havia feito em relação a isso? Eu não soube, não estava anexo processo nenhuma ocorrência policial. Não houve nenhuma comunicação nesse sentido. Vigilância. Não teve? Não. Na pasta, processo, nunca houve. Eu não tive notícia de... Não é ocorrência policial, não. Denúncias por aí, na justiça? Não houve, não chegou. Na secretaria? Não, a única denúncia que houve era essa da ouvidoria do Estado, que estava sendo apurada, e houve uma denúncia que eu fui verificar sobre descarte de lixo, de resíduo. Deixa eu te falar, mas o Estado já sabia e a Prefeitura não sabia? Não, o Estado não. Não, mas sabia de quê? Ué, não sei, você já estava fazendo procedimento lá, já estava lá na investigação lá no Estado e a Vigilância Sanitária não sabia? Não, senhor, não é uma investigação. Mas o que é o procedimento que estava no Estado? É o seguinte, existe um órgão no Estado, a nível estadual, que se chama ouvidoria, certo? Essa ouvidoria é de acesso livre. Então, o cidadão ele faz denúncia e o Estado manda para os municípios. Entendeu? Agora, a denúncia não falava nada de cirurgia, nada de procedimento de grande porte. A denúncia falava de que ela tinha um carimbo médico e que usava alguns medicamentos sem Anvisa, coisas assim. Entendeu? Não tinha nada assim de que lá fazia, de que lá era... Aí o senhor foi lá para fazer, aí chegou lá, não tinha carimbo, não tinha nada? Não, tinha eu fui lá ver essa denúncia e tinha o carimbo dela, de biomédica. Mas de biomédico não é de médico, para então, oferecer remédio. O senhor nunca viu carimbo de outra médica lá, não? Médico não. Nas redes sociais e na imprensa tem falado senhor, aí que eu não sei, de carimbo de outro médico lá? Eu não sei. Senhor, eu só posso falar... Eu estou só questionando se o senhor não viu, não estou falando não, que... Senhor. Essa denúncia, a gente verificou ela, praticamente toda. A gente chegou lá, os medicamentos dela, Anvisa, tudo registrado, o carimbo dela biomédica, a gente não achou nada no dia. E ficou faltando ela apresentar um prontuário, que ela não apresentou e ela foi notificada disso, enfim. Entendi. Qual que é o limite do poder de polícia de um fiscal da vigilância sanitária? O que o fiscal pode fazer quando encontra alguma irregularidade? O fiscal tem o poder discricionário, que é o poder de polícia administrativa. Então, cabe a critério do fiscal agir, primeiramente, de acordo com a sua consciência e no limite da legislação. Tá? Agora, o senhor quer saber esse caso específico que o senhor está... Sim. O que eu Deixa eu fazer a oitava pergunta, que vai ficar mais fácil para o senhor me responder. O senhor, como fiscal, ao ter ido na clínica, o senhor viu qual irregularidade? Que ensejasse? É uma interdição? O senhor foi lá na clínica da Lorena fazer a inspeção de rotina para liberar o alvará. Aí o senhor foi lá, qual irregularidade o senhor achou lá? Não, o que eu achei lá, o que a gente achou foi só uma complementação que ela tinha que fazer quanto à documentação para
renovação. Ela tinha que atualizar os procedimentos dela, tinha que apresentar saúde ocupacional, limpeza da caixa d'água, coisas assim. Entendeu? Agora, a gente não viu situações de risco lá. Isso aí, tudo é lavrado lá naquele... Isso está no documento, relatório nosso. Tem um relatório que faz toda vez que isso ia na clínica, está lá. Está lá escrito. Está lá escrito. Está lá escrito tudo. Até, inclusive, o que ela pode ou não fazer, o que foi encontrado. Agora, se a gente chegasse lá, como foi no dia que a gente chegou lá, a gente viu cânula, a gente viu um frasco de aspiração, a gente viu várias coisas. Se eu tivesse visto isso na inspeção, a conduta teria sido radicalmente oposta. No caso ali, o senhor teria interditado a clínica naquela hora? Provavelmente sim. O senhor tem esse poder? Porque não justifica um profissional biomédico. O senhor tem esse poder? Sim. O senhor chegou lá, viu a irregularidade, o senhor já poderia ter interditado e caçado o alvará dela naquele momento ali e falar que aqui não tinha jeito, ela tinha que fechar. Caçado a do alvará não. A gente faz uma interdição cautelar, tá? E o estabelecimento pode recorrer disso. Então, o alvará não é caçado. O alvará é feito a gente para o funcionamento, entendeu? Agora, se na inspeção de rotina eu chegasse lá e visse equipes com sangue, se visse coisas que indicassem procedimentos de grande porte, provavelmente teria tido uma ação. Eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz para o senhor. O senhor não acha estranho a gente vê nas redes sociais aí, ela postando procedimentos evasivos, um atrás do outro, a gente tem cópias ali, prints ali, aos montes, o senhor chegar lá e não encontrar nada? Senhor, eu não é a minha função ver rede social de absolutamente ninguém. Sim. Outra que quem tem que fazer essa averiguação quanto aos procedimentos é o conselho dela. Eu vou explicar um exemplo. Se o conselho dela, que ela é biomédica, se o conselho de biomedicina tivesse feito a nós alguma notificação, ou tivesse nos avisado, ou tivesse simplesmente cassado o registro profissional dela, isso automaticamente também levaria a uma interdição. Ou seja, não houve sinais de alerta desses procedimentos para vigilância. Agora, se tinha outros órgãos, igual o MP, a polícia, eu não sei, senhor, não posso dizer. Eu não vi isso, porque não é a minha função fazer esse tipo de coisa. Agora, quando eu estive lá, quando eu pergunto isso, eu vou só explicar para você por quê. Quando eu era jovem, né, hoje eu já sou quase velho, não é? Eu trabalhava numa sapataria que eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e junto comigo lá tinha uns 4, 5, 10 pessoas lá que trabalhavam nessa sapataria, lá estavam fazendo, fachetando calçada, esses trem, arrumando esses negócios. Aí o senhor dono da sapataria, ele tinha não é telescópio, não, ele criou um negócio lá que parece um telescópio, e era todo fechado. Aí a hora que o fiscal do Ministério do Trabalho batia lá, tudo sumia. Os funcionários que eram sem fichar sumia tudo, os materiais que eram impróprios sumia tudo. Então a pergunta é nesse momento. Por isso que eu estou te perguntando, se o senhor não achava estranho, se já tinha denúncia do MP, já tinha denúncia no MP, já tinha denúncia lá no Estado, já tinha procedimento no PROCON municipal, aí o senhor ia lá, tudo ok. Senhor, eu volto a dizer, o que eu não soube, não chegou, eu não sabia de denúncia de PROCON, eu não sabia de denúncia absolutamente nada disso. Né? Então, eu tenho que zelar pela impessoalidade. Essa é uma função minha, que eu tenho que ser assim. Essa profissional, como eu desconheço,
Eu não sei o que ela fazia, sabe? Sabe? O que eu sei é que, nas vezes que eu estive lá, a gente não achou nada. Entendeu? E não houve denúncia. Mas por que foi protelando? Por que já não liberou o alvará dela rapidinho, já que não tinha nada? Ué? Não, mas tinham pendências documentais. Tinham pendências documentais para ser liberado, entendeu? Cara, por causa disso. Porque a gente pediu uma documentação, ela levou dias para apresentar, aí depois aí ela apresentou uma resposta e a gente considerou que faltou alguns itens. Aí tinha essa denúncia, que ela não apresentou a documentação. E quando chegou a derradeira recomendação do MP, ela estava dentro do prazo recursal do rito administrativo. Entendeu? Cara, por causa disso. Agora, situação de risco sanitário que motivasse uma interdição sumária, na inspeção que eu estive, exceto a derradeira, quando houve o fato, acho, no dia, sim, tinham vários fatos, várias coisas que ensejaram uma interdição, como foi feita. As visitas que o senhor fazia lá, então, era para liberação do alvará, não era para averiguar essas denúncias que já estava rolando, não? Não havia denúncia. O senhor não havia, não. Havia. O senhor não tinha conhecimento. De procedimento? Não, o senhor não tinha conhecimento das denúncias, mas já havia. Desde 2000. Não, desde outubro está rolando aí. Não, na vigilância, não havia. Pois é, o que eu estou falando. O senhor não tinha conhecimento, mas as coisas já estavam acontecendo na clínica. Não, senhor, isso é caso de polícia, não é assim a vigilância, entendeu? Tá, não houve uma notificação, vigilância disso. Se fazia, enfim, não sei. Inclusive, outros órgãos tinham que ter, às vezes, notificado, não houve sim. O senhor poderia falar para mim, assim, eu não sei se o senhor vai ter condição de falar assim, nesse momento, que às vezes é muita coisa, o senhor não vai saber. Quais são os procedimentos que a clínica da doutora Lorena podia fazer? Está no regimento dela, que ela... Pois é, por isso que eu estou perguntando, o senhor sabia? Você sabe como falar? Os procedimentos são os que o conselho dela autoriza. Botox, eu lembro, peeling químico, coisas assim. Né? Peeling químico, alguns preenchimentos, tudo intramuscular, que não exige nada de corte, de sutura, de fio, entendeu? Cada profissional é assim, cada conselho faz a autorização dos procedimentos. Isso já não é nem... E a gente pede os procedimentos. Então, se na documentação que está no regimento, ela tivesse colocado algo fora, com certeza ia ser verificado, mas não tinha. Então... Quem fiscaliza, no caso o senhor e também o outro rapaz da coisa, esqueci o nome, acho que é o Ricardo, né? Ricardo? O senhor Ricardo, é o mesmo que libera o alvará ou não? Não, a gente faz a parte técnica. A gente faz a parte técnica, existe um documento técnico onde é feita a liberação, mas a liberação final é pela diretoria. Diretoria lá da vigilância, né? Diretoria de vigilância, ela que faz. A gente faz a parte técnica. Você passa o laudo, aí eles lá liberam. A gente faz a parte técnica, tem um documento onde a gente faz a liberação da parte técnica, agora a liberação final é da diretoria. Quanto aos materiais, quando o dia que o senhor foi lá, o senhor não viu material nenhum que poderia levar a pensar que ali poderia haver um procedimento evasivo? Não tinha. Procedimento evasivo de grande porte. De grande porte. Sim, não. O que ela poderia, não tinha. Não, exceto lá o dia que foi feita a interdição. Só uma última pergunta. Quem recebe esses ofícios que o MP envia para a Vigilância Sanitária tomar as providências? É chegado lá na vigilância, na mão de quem?
Imagina a diretoria que recebe. Agora, como chega na prefeitura, eu não sei dizer. Não, na prefeitura, na vigilância sanitária. Então, acredito que o que chega às minhas mãos, à minha mesa, é a coordenação que passa. Entendeu? Isso não chega a mim. Entendeu? Isso chega a nível de gestão, entendeu? E é repassado ao corpo técnico. Entendeu? É assim. Sem mais, senhor presidente. Antes de passar a palavra para o vereador, eu queria dizer duas perguntas, senhor, que eu achei isso muito interessante, baseado na Lei Complementar 30, no seu artigo 27, inciso 4º. O que é caderneta sanitária? Caderneta, senhor? O que eu sei de caderneta? Caderneta, pelo que eu sei, é algo em desuso, né, no município. Que eu não lembro de ter usado. Agora, senhor, quanto à lisura do código, eu não sou advogado. O senhor tinha que ver com o procurador do município, enfim. Agora, a caderneta, desde que eu entrei, eu nunca vi. Como é que é? Essa utilização. Só tem quanto tempo em prefeitura? 15 anos. Mas aqui na Lei Complementar 30 fala o seguinte, no seu artigo 37, parágrafo 4º. Constarão na caderneta sanitária todas as infrações cometidas por aqueles sujeitos às normas dessa lei complementar e outras observações de interesse da autoridade sanitária competente. Não tem desuso, não, a lei está vigente. Senhor, eu disse que pelo que eu sei, salvo engano, eu nunca vi essa caderneta sendo utilizada. O senhor nunca viu uma caderneta sanitária? Caderneta? É. Não, a gente usa os processos. O histórico do estabelecimento, existe um processo. Só se o processo, a pasta do estabelecimento for considerada essa caderneta. Entendeu, senhor? Aí o senhor tinha que ver... Nós vamos ver aqui o doutor Bruno, né, nosso assessor jurídico, que assim, a lei complementar... Isso, porque só um minuto, isso... O senhor falou aí que nunca viu essa caderneta. Não, eu disse... Constarão na caderneta sanitária todas as infrações. O que eu disse para o senhor, quando o senhor disse a ideia de caderneta, a minha imaginação com um caderno específico separado desse processo. Aqui nós não estamos falando de imaginação, então, nós estamos falando de conhecimento formal, administrativo. Se for considerar a caderneta, o processo do estabelecimento, sim, isso aí a gente vê direto. Eu tenho visto pelo conhecimento que eu do senhor... já vi que há uns anos, eu ouvi uma outra gestão desse desuso, mas eu não sei aprofundar nisso. Entendeu, senhor? É 96, né? O senhor tem revelado aqui, a gente vê no nível de conhecimento do senhor, o senhor navega muito bem dentro da divisão social do trabalho. O senhor sabe que... A divisão social do trabalho, o senhor está mostrando muito conhecimento. O senhor sabe o que faz um motorista, o que faz um escrivão, o que faz um piloto, o que faz um biomédico. O senhor está revelando isso para mim, um grande conhecimento da divisão social do trabalho. Eu gostaria de pedir ao senhor duas coisas. O senhor encaminhasse para essa casa o estatuto das atribuições dentro do olhar da vigilância sanitária do biomédico e fazer outra pergunta, senhor. O senhor fez uma análise temporal de duas coisas aí, antes e depois. No dia do fato, o senhor viu várias coisas. Antes, o senhor não viu nenhum fato. Eu pergunto, senhor, o senhor alguma vez olhou algum prontuário? Sim, a gente olha. Olha. O senhor olhava quantos prontuários, assim, como amostrais? 10, 4, 5? Não tem jeito de ver o prontuário todo, né? Depende, senhor. Se o senhor está inspecionando no hospital, o senhor com certeza vai ver... Nós não estamos falando aqui do hospital, estamos falando nesse caso específico. Tá,
Então, estou dizendo, se for um hospital, com certeza se faz uma amostragem maior. Então, agora, um estabelecimento desse porte, geralmente vão uns 4, 5 prontuários. Prontuário. Para amostragem. E nessa amostragem de 4, 5 prontuário, o senhor também nunca viu nada relatado no procedimento? Cirúrgico? É. Não, senhor. Porque a profissional, ela descreveu procedimento cirúrgico, nos que eu vi, não tinha procedimentos dessa natureza. Inclusive, o documento nosso, ele é muito claro quanto a essa possibilidade, né, quanto profissional, enfim. Com a palavra, vereador Framar. Ei, só mais uma pergunta aqui, mais 3 perguntas. Você falou que, senhor José Anastácio, você falou que não acompanha rede social, que não vê televisão, que não sabe, nunca ouviu falar nada que desabone aí a conduta da clínica, porque você não é sua obrigação ver rede social, realmente não é. Mas é sua obrigação aí se atentar para esse tipo de documento aqui, que foi emitido pelo Ministério Público, inclusive pelo Sérgio Judim, onde aqui eu vou ler um pedaço aqui, onde ele pede à direção da Vigilância Sanitária Municipal para adoção de providências cabíveis em relação à permanência do funcionamento da clínica doutora Lorena Marcondes. E aí uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, já que você não acompanha a rede social, eu estava vendo aí que diversas denúncias que os próprios usuários, os próprios pacientes dela estavam fazendo, as próprias pessoas estavam postando foto, vídeo, tudo. Se esse documento, você teve algum tipo de acesso emitido pelo Ministério Público? Sim, vi esse documento, sim. Você teve acesso. Sim. E aí você teve lá pós esse documento, correto? 19 de abril? Isso. Não, esse documento chegou lá depois. Eu tive lá, se não me engano, no dia 18 ou 17, depois voltei. Esse documento, a data dele é 19 de abril. Eu vi esse documento uns dias depois. Depois da emissão desse documento, então, você está falando para mim que vocês não voltaram lá na clínica para poder ver o que o Ministério Público estava pedindo para vocês fazer. Não, após esse documento, quando eu vi esse documento, levei para a coordenação e aí foi feito o histórico, o exame do processo. Exame? Que exame? O exame do processo, a pasta, onde tinha uma infração já e o estabelecimento estava dentro do prazo recursal. Entendeu? Com essa recomendação, onde foi pedido uma dilação para essa resposta. É comum da vigilância, então, chegar num estabelecimento, eles estão sem alvará, que o alvará está vencido, então eles não têm alvará. Eles têm uma recomendação do Ministério Público, falando para não deixar aberto, e aí eu estou perguntando você como fiscal. E tem um histórico, porque tem um histórico. Por mais que você falou comigo que não vê rede social, e não vê televisão, e não estava sabendo, mas tem um histórico que as pessoas comentam. E eu sei, como um agente público sanitário, eu acredito que de alguém você já escutou. De alguém você já deve ter escutado. E é comum da vigilância sanitária, mediante a isso, mesmo assim, esperar um prazo recursal que, segundo você, ela não te mostrou, mas ela te avisou que estava dentro de um prazo recursal. Não foi isso que você falou lá na primeira pergunta? É natural, é comum esse tipo de conduta da vigilância sanitária? Olha, essa recomendação, ela não fala para ser feita uma interdição. É no sentido de gerenciamento de risco. E o que eu sei do rito administrativo é que são respeitados os prazos recursais sempre. Pelo que eu sei. Agora, o aprofundamento disso tinha que ver com o jurídico, enfim. A clínica ali, no caso, podia estar matando as pessoas, mas está dentro do prazo recursal e mesmo tendo uma recomendação do Ministério Público, temos que aguardar o prazo recursal. Eu volto a dizer, senhor, era um estabelecimento de estética. A documentação dela era
procedimentos minimamente invasivos. Se esse profissional houve um fato que, ao que tudo indica, ela excedeu as competências dela, isso aí, senhor, quem assume o ônus, eu imagino, seja o profissional. Do ponto de vista de vigilância, a gente, nas inspeções, nós não vimos nada que ensejasse uma interdição e ela estava dentro do prazo recursal. E, senhor, eu só cumpro ordem, entendeu? Então, assim, não houve, eu não tive uma ordem expressa, um motivo expresso para ser feita uma ação. Assim. Eu te fiz uma pergunta, e eu acho que eu não fui claro na minha pergunta, mas eu vou refazê-la. É comum da vigilância sanitária chegar no estabelecimento e o estabelecimento não ter o alvará, inclusive ter uma recomendação do Ministério Público pedindo o órgão competente, que é a vigilância sanitária, para intervir e fechar. E eu quero saber se é comum da vigilância sanitária se omitir, negligir, porque foi isso que aconteceu. Quero saber. É normal? Essa é a primeira vez? Já teve outras vezes? Vem acontecendo? Está acontecendo? Senhor, eu volto a dizer novamente. A recomendação, em hora nenhuma, fala para ser feita uma interdição. Então, pelo que eu me lembre, caso me falhe a memória, a recomendação foi no sentido de ser averiguada e fazer um gerenciamento de risco. Não, eu vou ler para o senhor de novo. Por hora, encaminha a recomendação número 4, de 19 de abril de 2023, e anexa ao secretário municipal de saúde e à direção da Vigilância Sanitária Municipal de Saúde, para a adoção das providências cabíveis em relação à permanência do funcionamento da clínica. Ou seja, já está te questionando que você tem que tomar atitude, porque em relação à permanência do funcionamento. Ou seja, está aberto, o Ministério Público está te recomendando a permanência da mesma aberta. A permanência da mesma aberta. Então, eu fico muito surpreso. Eu aqui, senhor presidente, quero deixar claro aqui, porque eu continuo tendo um carinho, um respeito muito grande pela vigilância sanitária, pelo profissionalismo, mas eu achei que era mais severo até. Porque pelo que eu acompanho aí, a gente acompanha das ruas aí, inclusive um dia eu fiz uma faixa ali, vigilância sanitária, deixa os empresários de Divinópolis trabalhar. Foi essa a minha faixa que eu fiz ali. Porque quando tem algum tipo de problema, e um problemão desse aqui, uma própria recomendação do Ministério Público, o que acontece, na maioria dos casos, é a vigilância sanitária intervir e não deixar o estabelecimento, a clínica, o órgão funcionar. Mas vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem, além dos fiscal, sabe a ordem de fiscalização? Quando você chega no lugar, tem uma ordem de fiscalização. Primeiro eu quero um alvará disso, primeiro eu quero isso, isso. Além de vocês, quem mais? Só uma coisa que o senhor leu, essa recomendação. Isso. Como o senhor leu, ela foi direcionada ao secretário e à diretoria. Eu sou técnico. Mas você falou que teve acesso a ela, eu te perguntei. Sim, eu estou dizendo assim, foi recomendar, e a recomendação, ela diz quanto providências cabíveis, certo? Isso. Certo, providências cabíveis, certo, não é isso? Isso. Diz? Então, ora, pela a minha interpretação, e que a gente teve, não manda ser feita uma interdição sumária no estabelecimento. Porque tem várias providências cabíveis numa situação. Então, você vem falar comigo que esse documento aqui, ele é interpretativo? Não, senhor. Eu estou dizendo que aí não existe uma recomendação expressa quanto à interdição sumária do estabelecimento. Porque fala providências cabíveis que o que eu sei que reza a administração... E aí cai naquela pergunta que eu te fiz lá atrás. Se é comum
da vigilância, deu uma recomendação dessa, a empresa, a clínica não ter o alvará e vocês ir lá eu não posso responder, e não... Eu não posso responder se é comum ou não, porque com certeza eu não sei, eu não sou gestor, eu não sei como é feito, tem outros casos, se há outras recomendações, entendeu? Eu sei desse caso. Tá. Vocês foram lá no dia, antes de eu passar para a pergunta que eu já te fiz, vocês foram lá por dia e teve aí vocês fizeram um relatório, acredito eu, né? Sim. Tivemos aqui no dia tal, constatamos isso. Sim. Você tem esse relatório? Está anexo o processo. Anexo o processo. Beleza. E aqui eu te perguntei o seguinte, quem além dos fiscal sabe da ordem de fiscalização? Tem uma ordem de fiscalização quando você chega no estabelecimento. Primeira coisa que você deve pedir é o quê? Um alvará sanitário, um alvará de funcionamento. Não é isso? Tem uma ordem. Além de vocês que vão, né, para a linha de frente, quem mais sabe desse cronograma de fiscalização, dessa ordem de fiscalização? O senhor disse uma ordem quanto à documentação? Tudo. Todo procedimento que você chegou na clínica. Você tem que fazer isso, tem que olhar isso. Não sei se você chega a olhar dentro dos armários, se tem algum tipo de, talvez, de produto que não possa ter. Acredito eu que vocês olham vencimento de produtos. Pelo que eu compreendi da pergunta do senhor, isso atua em duas frentes. Tem a documentação que o estabelecimento tem que apresentar. Existem roteiros que estabelecem uma lógica de inspeção. É isso que o senhor quer? Isso. Então, existem roteiros de inspeção onde tem uma ordem de gerenciamento de risco e ações. Enfim. Entendi. Agora, a documentação é disponível na feitura, no site, enfim. Eu continuo sem entender, porque eu queria, assim, a minha pergunta era, assim, você tentar ser mais claro. Além de vocês têm a rotina de chegar, por exemplo, eu tenho a conveniência, vocês já foram lá. Vocês chegaram, vocês me pediram alvará de funcionamento, alvará de localização, se eu sou MEI, se eu sou, né, pediram. Eu apresentei para vocês conferiram, estava tudo certo, me deram as dicas, olha, faz isso. Ah, mas você está multando? Não, estou só te falando que fica legal, fica melhor, beleza. Vocês têm uma rotina. Além de vocês, alguém mais tem essa rotina? Senhor, não sei dizer. Entendi. Uma pergunta que eu queria. Além de vocês, fiscais, que fiscalizam os estabelecimentos, como é que funciona? Vocês chegam lá, tem a denúncia, vocês pegam a denúncia e vão para a rua para fazer ali a investigação, a fiscalização? É assim que funciona? Sim. Além de vocês, isso aí é uma coisa que fica só para vocês ou tem mais alguém que fica sabendo? Por exemplo, o executivo fica sabendo? Lá no gabinete do prefeito fica sabendo? Senhor, não sei. Você só não sabe me falar. Não sei. O secretário de saúde fica sabendo? Não sei. Aonde que vem essa informação? Onde ela fica? Aonde você tem um acesso a ela? Fala, olha, eu tenho que ir lá nessa clínica aqui hoje. Ó. Não, a gente tem um técnico lá que ele nos entrega essa denúncia em mãos agora. Se isso vai para outro lugar, eu não sei. Você não sabe me falar, por exemplo, se o secretário de saúde sabe aonde que, naquele dia, quais os estabelecimentos vão ser investigados ou fiscalizados? Esse é o nível de gestão que eu não sei dizer. Não sabe dizer. Eu não sei dizer. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson da Academia. Boa tarde a todos que estão presentes. Já quase todas as perguntas já foram faladas, mas, Anastácio, por favor,
Existe uma diferença na inspeção de um consultório biomédico para um consultório médico, visto que cada é realizado procedimentos diferentes? Depende da complexidade. Tá? Se é um consultório médico sem procedimentos, um psiquiatra, por exemplo, tem uma parte da legislação que não é aplicável àquele estabelecimento. Quando há procedimentos, não há diferenças, dependendo do nível do procedimento, entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma clínica médica que é feita de uma endoscopia, existe uma legislação específica disso. Tem uma clínica médica, consultório médico, onde é feito vacina, tem outra legislação. No caso biomédico, usa uma legislação que é de estabelecimento de saúde, entendeu? Então, isso depende do nível de risco que o procedimento possivelmente gera. Você compreendeu? Ok. Essa clínica foi aprovada em todas as inspeções sanitárias? Se foi aprovada, ela teve o alvará, e durante a inspeção nossa, não havia fatores de risco que ensejasse uma interdição. Ela tinha projeto aprovado, vigilância, ela apresentou toda a documentação de funcionamento, ela tinha alvará de localização, tá, profissional, apresentou a certidão de regularidade técnica, a documentação que solicitamos, ela apresentou em grande parte, entendeu? Ou seja, é do estabelecimento que não... A gente pediu os procedimentos, ela disse, botox, procedimentos que o biomédico faz. Cara, essa análise, sim, ela apresentou tudo. Entendeu? E qual foi o motivo da interdição da clínica? O motivo foi o seguinte, a gente chegou lá, e aí já estava lá a polícia militar e tudo, e depois chegou a polícia civil. E aí a gente chegou, a porta estava fechada, e depois abriu e tal. E aí a gente conversando com a profissional, eu questionei ela se o procedimento que ela tinha feito nessa paciente, ela tinha declarado a vigilância. Ela disse que não, que era um procedimento novo que ela estava fazendo. Isso já ensejaria uma infração, né, e uma ação. E aí, de onde a gente puxamos sair já o fio para ser feita a interdição, porque ela não deveria inicialmente fazer o procedimento que não declarasse a vigilância para avaliação. E no dia a gente achou outras coisas, achamos cânula, junto com a Polícia Civil, cânulas, achamos frasco de aspiração, achamos compressas, com secreções. Então achamos várias coisas que não é de uso do profissional biomédico, que não é comum ter uma clínica de estética, entendeu? De onde foi feita a interdição. E o documento consta o que foi achado e tudo. Certo, então, para finalizar, pelo que eu entendi, a Lorena tinha um alvará para o consultório de biomédica. Porém, realizava procedimentos além de sua competência. Era isso? Que aparenta, sim. No dia, a gente viu lá várias coisas que extrapolavam a competência do biomédico, como cânulas, frasco de aspiração, coisas que o biomédico não faz esse tipo de procedimento. Quando a gente geralmente vai em um consultório de estética, a gente acha agulhas, procedimentos, coisas mínimas. Nunca vi em uma inspeção um frasco de aspiração em biomedicina, ou uma cânula, ou campos com sangue. Isso aí eu nunca vi em outros consultórios dessa complexidade. Nesse dia a gente achou, nos outros não. E isso a gente achou junto com a polícia uma mala
tinha lá uma mala onde essas coisas estavam, entendeu? Obrigado pela informação. Sem mais palavras. Eu queria agradecer ao senhor o depoimento, e aqui o som está na casa do senhor, foi muito bom o esclarecimento do senhor. Eu tenho o hábito de tentar beber em fonte boa, isso na essência das coisas. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, e se o senhor pudesse querer me responder, mediante essa casa, em 27 de dezembro, ela mudou a Lei Complementar 030 em questão de alvará, que o artigo 37, nós mudamos de 1 ano para 3, 5 anos. O senhor, aproveitando o seu conhecimento técnico, sua experiência, essa lei, ela vem chegar passando para 3, 5 anos, a de média complexidade para 3 anos e outro para 5. O senhor, como um técnico que quer o melhor para essa cidade, que é transparência, o senhor acha que essa lei foi um avanço ou um retrocesso? Senhor presidente, não me cabe avaliar ações do legislativo. Não, eu sei. Mas eu posso dar a minha opinião. O Código talvez de eu expressei bem, não, mal. Sei, eu entendi. Deixa eu te falar, porque eu acredito que a gente tem que ser obstreta. A gente tem que deixar o mundo melhor. Então, por exemplo, pela competência do senhor e tudo ali, é até uma oportunidade, né? Porque nós aprovamos e às vezes as questões. Eu sei que não compete o senhor curvar sobre o soberano plenário. Eu votei favorável, mas doido é que tem ideia fixa, que eu tenho repensado muito sobre isso, em questão tributária, que se uma taxa é de 1 ano, quer dizer, não vão receber a mesma taxa em 5 anos, que poderia ter 400%. Eu vejo que tem uma evasão tributária aí, e essa questão, o que o senhor vê, o senhor comum, é que o senhor acha que vai ajudar ou atrapalhar essa lei? Senhor, se fosse o legislador, eu seguiria o Código do Estado que fala 1 ano. Porque, senhor, mesmo que o alvará independa da inspeção, porque só uma coisa é o alvará, o que não quer dizer que nós não vamos inspecionar. Mas o alvará de 5 anos, na minha visão, é muito. Entendeu? 5 anos é um prazo muito longo. Muito 3 elástico. anos é um prazo muito longo. Eu vejo. Mas, senhor, eu só cumpro ordem, então. Não, isso aqui é só uma questão do sei, técnico, né? O som está ali, às vezes um momento, por exemplo, nós estamos discutindo alvará, essa questão toda, nosso somatório para a gente tentar e ver o que pode fazer melhor. Quero agradecer. Senhor presidente, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pois não. Zé Anastácio, o senhor está na ativa ou o senhor continua afastado? Ativa. Eu tive que voltar a trabalhar. O senhor estava afastado? Eu estava uns dias, eu tive que voltar. O senhor estava afastado por qual motivo? Burnout. Síndrome de burnout. Síndrome burnout. Síndrome. Síndrome de burnout. Sem perguntas. Quero agradecer ao senhor. Só uma última colocação. Sou José Anastácio, quero te agradecer também, mas só te fazer uma última pergunta aqui, que no dia você esteve lá, né? No dia do acontecido, da tragédia. Você esteve lá. Sim, e você ouviu a médica, a biomédica. Ela, acredito eu, que ela deve ter, ela muito nervosa, acredito eu, com o acontecido, não pode ser diferente. Ela chegou a falar, quando você questionou, que você acabou de falar aí, que ela não podia ter, por exemplo, frasco de lipoaspiração, né? Nunca, não, claro. Ela né? não deveria ter isso. Ela não deveria. Canos, que lá não, campos, isso, não deveria estar lá. O que ela falou? Ela chegou a falar, não, mas isso aqui fulano sabia, ciclano, vou ligar para o fulano. Ela falou alguma coisa em ligar para um advogado, ligar para um político, ligar para alguém? Ela chegou a falar alguma coisa? Senhor, eu não me lembro. Agora, eu acho que quando a gente estava lá, o advogado foi, não sei se era o advogado dela, imagino que sim. Mas ela estava muito nervosa e disse que esse procedimento, o conselho dela autorizava, mas eu imagino que não. Entendi. Você imagina que não. A diretora foi junto com você na mesma hora? Diretora de vigilância? De vigilância. Não, foram nós. Ela pediu para ligar para ela? Liga para a diretora, liga para... Quem, se eu falo? A biomédica falou que ia ligar para alguém? Não, eu não vi nada.
Não, ela estava fazendo a ligação. Agora, onde ela ligou, que eu sei que apareceu lá o advogado dela. E estava Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, agora. Para quem ela ligou, senhor, não sei. Entendi. Entendeu? A única comunicação que eu tive com ela mesma foi com o procedimento que ela nos confessou que esse procedimento, quando ela era um procedimento novo, que não tinha declarado a vigilância. Entendeu? Falou isso, que não é. E eu disse, mas você está aqui, eu estou com documentação sua dos procedimentos que você disse que fazia, mas procedimento novo e tal. Enfim, era um procedimento que ela confessou que não tinha declarado a nós. Mas em momento nenhum ela falou, fulano deixou, ciclano liberou, Beltrano deixou, sabia. Não? Não, comigo não. Contemplado.